Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um episódio do canal. Esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo um curioso que quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes e você vai assistir a mais um episódio do canal, Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Hoje nós vamos discutir uma revisão, um artigo científico que foi lançado em 2023, então é bem atualizado, revisando as diretrizes da CAMAT sobre o manejo do transtorno bipolar. Como a gente sabe, a CAMAT é essa organização canadense muito respeitada, a qual a gente leva muito em consideração na hora de tomar as condutas para o manejo dos pacientes com transtornos de humor e ansiedade. E a última diretriz da CAMAT que nós temos para manejo do transtorno bipolar é a diretriz de 2018. E esse grupo americano ele lançou esse artigo trazendo os principais pontos dessa diretriz de 2018 e, além disso, revisando o que há de novidade na literatura médica sobre o manejo do transtorno bipolar de 2018 a 2023. A gente vai ter algumas novidades também. Vamos lá, vou usar aqui um roteiro que a gente fez e o próprio artigo original, que vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês conferirem, em que a gente discute alguns pontos principais desse trabalho, tá certo? Então, o artigo chama-se As Diretrizes CAMAT e ISBD, que é uma Sociedade Internacional para o Tratamento do Transtorno Bipolar, né? Então, é um sumário das diretrizes de 2018, e com uma revisão sobre as atualizações de 2018 até 2023, tá? Vamos lá. Então, como a gente sabe, a CAMAT ela tem um objetivo de basear as suas linhas de tratamento em primeira, segunda e terceira linha. Primeira linha são aqueles tratamentos que estão mais consolidados, têm um nível de evidência melhor. Segunda linha, né, já são aqueles tratamentos um pouco mais alternativos, mas que ainda tem algum nível de evidência. E terceira linha são aqueles tratamentos que a gente só vai usar mesmo em último caso, caso a gente não consiga realmente resultado nas tentativas anteriores. Tá? Então, para isso, a CAMAT leva em consideração a eficácia, a experiência clínica do grupo que fez essa revisão, a segurança do tratamento e a tolerabilidade. Então, quando a gente diz que uma medicação ela é primeira linha, não é só porque ela tem uma potência melhor em termos de remissão de sintomas. Na verdade, ela combina essa potência com também a capacidade do paciente tolerar o tratamento. Então a gente vai ver, por exemplo, que o antipsicótico olanzapina caiu para a segunda linha, não porque ele não tem eficácia, que é um antipsicótico excelente em termos de potência, mas por quê? Porque a sua tolerabilidade, o seu perfil de efeitos colaterais é significativo a ponto de essa linha de tratamento virar segunda linha, né? A gente vai abordar a mania, a depressão aguda e o tratamento de manutenção e também alguns aspectos que envolvem o tratamento do transtorno bipolar tipo 2, que tem menos evidências, e finalmente alguns detalhes que envolvem o manejo dessa condição na infância, na adolescência e na terceira idade. Tá certo? Então os autores começam o artigo fazendo uma breve revisão sobre os tipos principais de transtorno bipolar. Tá? De acordo com o Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5. Então, basicamente, a gente divide o transtorno bipolar em transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2 e outros tipos de transtorno bipolar, né, que são chamados de subliminares, que estão aí nesse chamado espectro bipolar. Tá? Então, o transtorno bipolar tipo 1 é aquele transtorno bipolar clássico, em que o indivíduo precisa apresentar pelo menos um episódio de mania ao longo da vida, sendo que o episódio de mania, além de não ter outra causa definida, como por exemplo o uso de substâncias ou uma doença secundária, ele precisa durar pelo menos 7 dias. É aquela mania clássica em que o paciente apresenta elevação do humor, ideias de humor elevado, de grandiosidade, diminuição da necessidade do sono, podendo ter agressividade, podendo ter comportamento de se colocar em risco. Enfim, é uma série de características que não é o escopo aqui de a gente entrar nos detalhes do critério diagnóstico, mas que precisam durar pelo menos
7 dias. A gente sabe que na prática um episódio de mania costuma durar às vezes semanas e muitas vezes durar meses, tá? E aí, essa é a mania clássica, né, do transtorno bipolar tipo 1, que deve necessariamente resultar em comprometimento funcional e social do paciente. O transtorno bipolar tipo 2, que inclusive alguns autores discutem se realmente ele existe na prática clínica, né, é um tipo de transtorno bipolar em que o indivíduo apresenta pelo menos um episódio depressivo clássico ao longo de sua vida. E esse episódio depressivo a gente sabe que ele precisa durar pelo menos 2 semanas. E pelo menos um episódio de hipomania. Porque se ele apresentar um episódio de mania franca, mania clássica, já não é mais o transtorno bipolar tipo 2, é o transtorno bipolar tipo 1 clássico. A hipomania ela tem algumas diferenças sutis da mania clássica. Costuma ser mais brando, não pode ter, para se definir como hipomania, sintomas psicóticos, porque se tiver sintomas psicóticos já não é hipomania, é mania. E o tempo de duração precisa ser no máximo 4 dias. Então, um episódio de hipomania, ele precisa durar pelo menos 4 dias para que ele seja definido. Ele tem algum comprometimento funcional, mas não chega a ser tão intenso. O indivíduo muitas vezes consegue ali realizar suas atividades do dia a dia, consegue trabalhar, mas existe sim algum nível de comprometimento no indivíduo que está em hipomania. E aí existem também os chamados episódios subliminares, o transtorno bipolar chamado subliminar, em que o indivíduo não fecha critérios para o transtorno bipolar tipo 1, nem para o transtorno bipolar tipo 2. Por exemplo, o transtorno ciclotímico, em que a pessoa vivencia episódios ali de distimia, né, ao longo da vida, que é aquela tristeza mais crônica, aquela depressão persistente, com episódios de, por exemplo, hipomania. Mas o indivíduo não fecha critérios exatamente nem para transtorno bipolar tipo 1, nem para transtorno bipolar tipo 2. Cada vez mais os autores entendem que o transtorno bipolar ele é um espectro que vai desde o indivíduo que apresenta quadros clássicos até indivíduos que apresentam quadros brandos, mas que também têm um comprometimento funcional importante. Traz um pouco também sobre a epidemiologia, a prevalência. Por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1, ele tem uma prevalência ao longo da vida de 0,6%, enquanto nos últimos 12 meses essa prevalência é 0,4%. O transtorno bipolar tipo 2, ele é um pouco menos comum, prevalência ao longo da vida de 0,4%, e prevalência nos últimos 12 meses de 0,3%. Ao passo que o transtorno bipolar subliminar, que é esse que apresenta aquelas características assim que não definem tanto um transtorno bipolar, mas o indivíduo tem um comprometimento funcional, tem uma prevalência maior, em torno de 1,4% ao longo da vida. Outro ponto que o artigo avalia é que ele traz aqui um tópico em que a gente precisa suspeitar de que nós estamos diante de um transtorno bipolar quando nós temos alguns episódios depressivos com características, digamos que atípicas, com características que não se encaixam tanto naquele padrão clássico de transtorno depressivo maior, de depressão unipolar. Então o indivíduo, por exemplo, nunca passou por um episódio de mania ou hipomania, mas às vezes você está diante de um episódio depressivo em que você identifica algumas características que fazem com que você tenha ali uma certa suspeição de que aquilo pode estar no contexto de uma depressão bipolar. Quais sejam essas características? Por exemplo, uma depressão que surge muito precocemente, antes dos 25 anos de idade. Ou o indivíduo tem episódios depressivos muito recorrentes. Tem mais de 5 episódios de forma muito rápida, certo? O indivíduo que tem uma história familiar, principalmente parentes de primeiro grau, com transtorno bipolar já diagnosticado. Por quê? Porque a gente sabe que o transtorno bipolar, dentre os transtornos mentais, talvez seja aquele que mais tenha uma herdabilidade. Então, se você tem um parente de primeiro grau, ou mais de um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, a chance de você desenvolver transtorno bipolar é muito maior, certo? Então, você tem um transtorno depressivo, uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, você já acende o alerta que aquela depressão pode ser que ela seja uma depressão bipolar e não uma depressão unipolar. Uma depressão com características psicóticas, o indivíduo está deprimido, mas tem muitos sintomas psicóticos associados. Você também levanta a possibilidade para essa depressão ser uma depressão bipolar e não uma depressão unipolar. A depressão ou a psicose puerperal. Então, a gente vê muito frequentemente isso na prática. Pacientes
que se apresentam no puerpério com um transtorno depressivo grave, às vezes com sintomas psicóticos, e a gente levanta ali a suspeita de que aquela depressão pode não ser unipolar, né? Tem uma chance maior de ser uma depressão bipolar. O indivíduo tem tentativas de suicídio, então aquelas depressões em que a suicidabilidade, ou seja, os pensamentos, os planejamentos suicidas são mais intensos, também tem uma chance maior de ser uma depressão bipolar e não uma depressão unipolar. E por último, você pode ter ali episódios maníacos induzidos por antidepressivos. Então você está ali diante de um quadro depressivo, você inicia uma medicação antidepressiva clássica, por exemplo, uma fluoxetina, venlafaxina, etc., citalopram, e aí o indivíduo começa a apresentar sintomas maníacos ou hipomaníacos. Então, provavelmente, você estava diante de uma depressão bipolar e não de uma depressão unipolar. Muito interessante esse tipo de discussão, tá? E aí a gente precisa também entender que o transtorno bipolar, ele pode ser superdiagnosticado em algumas situações. Então, existem transtornos que mimetizam o transtorno bipolar, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, ansiedade, pacientes ansiosos, muito acelerados, podem mimetizar um quadro de mania, então deve tomar cuidado para não dar um diagnóstico de transtorno bipolar em um paciente que está apenas, por exemplo, ansioso. Pacientes com transtorno de personalidade borderline, que ciclam muito ao longo do mesmo dia, ou ao longo de poucos dias, o humor, podem ter diagnóstico indevido de transtorno bipolar, ao passo que em algumas situações também o transtorno bipolar pode ser subdiagnosticado, por exemplo, né? Em indivíduos com transtorno de personalidade borderline associado. Então, o indivíduo pode sim ter um transtorno de personalidade e sobreposto a ele ter um transtorno bipolar, e você não dá esse diagnóstico de transtorno bipolar. O indivíduo que tem transtorno de ansiedade, mas desenvolve tem transtorno bipolar, e você trata, por exemplo, apenas como ansiedade. Indivíduos com psicoses primárias, certo? Ou seja, a pessoa tem ali uma esquizofrenia que está se manifestando com um conteúdo delirante um pouco mais grandioso, e você achar que aquilo está dentro de um contexto de mania, quando na verdade pode ser apenas realmente uma esquizofrenia. Então, às vezes, o transtorno bipolar ele pode ter um diagnóstico dado de forma errônea, ao passo que às vezes pode não ser diagnosticado. E a gente costuma dizer que o transtorno bipolar ele leva tempo para ser diagnosticado. Por quê? Porque se o polo predominante do humor for a mania ou a hipomania, muitas vezes o indivíduo não vai buscar ajuda, porque é uma situação em que ele não vê necessidade para isso. O humor está elevado, ele está se sentindo bem daquela forma e não vai buscar ajuda. Normalmente ele vai buscar ajuda, ou os familiares procuram ajuda, quando o indivíduo está no polo depressivo. Realmente o sofrimento subjetivo para a pessoa é muito mais evidente. Então, existe uma chance de o transtorno bipolar demorar a ser diagnosticado por conta dessas peculiaridades. Então, o trabalho também atenta para o risco de suicídio, né? A gente sabe que o transtorno bipolar ele tem um risco elevado de suicídio, principalmente nos estados mistos, em que a pessoa tem sintomas depressivos, mas tem ali também uma certa inquietação, um aumento de energia, uma irritabilidade aumentada. Ou no indivíduo que está ciclando de um episódio depressivo para um episódio de mania. Então, o risco de suicídio no transtorno bipolar é muito significativo. Para a gente ter uma ideia, o trabalho traz os seguintes dados: 43% dos pacientes com transtorno bipolar apresentam ideação suicida ao longo da história, né? 43%. 21% relatam ter um plano suicida definido em algum momento da história do paciente. E 16% tentaram pelo menos uma vez suicídio ao longo da vida. Então, devemos tomar muito cuidado quanto a essa possibilidade, tá? É importante entender que as intervenções psicossociais são muito significativas, e aqui a gente tem uma peculiaridade interessante, que é que no transtorno bipolar, a psicoeducação para o paciente e principalmente para a família é primeira linha em termos de abordagem psicossocial, em relação, por exemplo, inclusive às psicoterapias, a terapia cognitivo-comportamental, terapia psicodinâmica, terapia interpessoal. Por quê? Qual a importância da psicoeducação? A importância é educar o paciente quanto aos sintomas do transtorno bipolar e quanto à adesão ao tratamento. Porque um dos grandes problemas dos pacientes que têm transtorno bipolar é aderir ao tratamento medicamentoso e até às intervenções psicossociais. Por quê?
Porque quando está em crise, o paciente tende a aderir, principalmente nas crises, nos episódios depressivos. Mas uma vez que o humor é estabilizado e que ele precisa de um tratamento de manutenção, muitas vezes o paciente não vê necessidade, ou por conta dos efeitos colaterais das medicações, facilmente perde a adesão ao tratamento. E é muito importante que a psicoeducação seja reforçada em cada consulta. Por isso que a psicoeducação é primeira linha comparado com todas as outras abordagens psicossociais. Então vamos ao tratamento propriamente dito do transtorno bipolar, né? E aí a gente vai primeiro avaliar o tratamento da mania aguda, o indivíduo que está ali num episódio de mania. Como é que a gente propõe esse tratamento, tá? Então, o primeiro step, que eles chamam de step 1, então o artigo se organiza dessa forma, através dos passos, né? Você vai revisar os princípios gerais e avaliar o estado da medicação. Então você vai ver se o paciente já está em tratamento, se ele respondeu pelo menos parcialmente aquele tratamento, se ele estava em tratamento, abandonou, se ele já teve alguma boa resposta a outro tratamento, porque se ele tiver uma boa resposta a um tipo de medicação específica, você vai tentar usar essa mesma medicação para tirar o paciente da mania. Enfim, você vai avaliar o paciente nesse primeiro momento, avaliar o risco suicida, avaliar o grau de funcionalidade desse paciente, o suporte social que esse paciente tem, e vai decidir se o paciente naquela fase de mania pode ser tratado ambulatorialmente ou precisa realmente de uma internação hospitalar, muitas vezes até breve, para remitir aquele quadro de mania e depois passar para uma fase de manutenção. No step 2 vai iniciar ou vai ajustar um tratamento que ele já tenha feito, tá? Então, a primeira linha de tratamento, você precisa decidir se o paciente vai fazer uma monoterapia, ou seja, se você vai utilizar apenas uma medicação, ou se ele vai fazer uma terapia combinada, certo? Que normalmente é um estabilizador do humor associado a um antipsicótico atípico. Obviamente, nesse momento também você precisa excluir causas secundárias para aquele episódio de mania, por exemplo, hipertireoidismo, uso de substâncias ou drogas ilícitas. E aí a gente vai ver aqui algumas tabelas em que o Camacho e os autores desse trabalho identificam drogas ou medicações prioritárias que você pode usar no paciente em mania. Por exemplo, se você optar pela monoterapia na mania aguda, você tem em ordens de prioridade, como primeira linha, o uso do carbonato de lítio. Então, lítio é primeira linha em monoterapia, seguido pela quetiapina, o divalproato, o ácido valproico, a azenapina, que é um antipsicótico, o aripiprazol, que é um antipsicótico atípico, a paliperidona, a partir de 6 mg, a risperidona ou a cariprazina. Então, se você for lançar mão de monoterapia, a primeira linha, na sequência de prioridades, são essas drogas que eu citei. Se você for lançar mão de uma terapia combinada, ou seja, o paciente está em um quadro de mania mais franco, mais intenso, e você acha que ele vai se beneficiar imediatamente de uma terapia combinada, um estabilizador de humor com um antipsicótico atípico. Qual é a primeira linha de tratamento para a terapia combinada da mania aguda? Vamos lá. Primeira opção, quetiapina associado a lítio ou divalproato. Então, a primeira linha de tratamento combinado para a mania aguda é quetiapina nas doses estabilizadoras de humor, a partir de 300 mg, em torno de 400 até 500 mg por dia, fracionado em 2 ou 3 tomadas, associado com lítio ou divalproato. Logo em seguida, em níveis de prioridade, o aripiprazol associado ao lítio ou divalproato, a risperidona associado ao lítio ou divalproato, e por último, a azenapina associada ao lítio ou divalproato. Então essa é a sequência de prioridades na primeira linha de tratamento da mania, com tratamento combinado. A segunda linha de tratamento, que aí você vai utilizar quando você não teve resposta ou não teve tolerabilidade em nenhuma medicação da primeira linha, na ordem de prioridade, a olanzapina, a carbamazepina, a olanzapina associado ao lítio ou divalproato, a própria associação entre o lítio e divalproato, a monoterapia com ziprasidona, a monoterapia com haloperidol, e aparece aqui, inclusive, a eletroconvulsoterapia. O que chama a atenção nessa tabela da segunda linha de tratamento é que a olanzapina ela veio para a segunda linha. No passado, a olanzapina estava na primeira linha de tratamento da mania aguda. Não que ela não tenha eficácia, a olanzapina é um antipsicótico excelente, muito potente,
problema é que a olanzapina carrega consigo uma série de efeitos colaterais que a gente até já teve a oportunidade de discutir aqui no canal. Então, ela veio para a segunda linha. Outra coisa que chama a atenção aqui na segunda linha de tratamento da mania aguda é o uso da carbamazepina. Carbamazepina a gente sabe que é um anticonvulsivante, que é estabilizador de humor, mas do ponto de vista de interações medicamentosas é uma medicação problemática. Costuma induzir o metabolismo de uma série de drogas. Por isso que ele aparece em monoterapia aqui no episódio de mania. E aparecem aqui também na segunda linha combinações da olanzapina com lítio ou de valproato, a própria combinação entre dois estabilizadores de humor, como o lítio ou de valproato. E por último, cita-se aqui uma terceira linha de tratamento, que seria aquela última linha em que a gente evita usar, porque tem pouca eficácia, tem pouca evidência, mas que tem sim alguma evidência, então é colocado como terceira linha. Aqui na terceira linha aparece a carbamazepina ou oxcarbazepina, associado com lítio ou de valproato. A clorpromazina, aparece aqui a clozapina. O haloperidol associado ao lítio ou de valproato é a terceira linha de tratamento. Tá? Aparece inclusive a estimulação magnética transcraniana na terceira linha. Aparece tamoxifeno e aparece inclusive o tamoxifeno associado ao lítio ou de valproato. Isso como terceira linha de tratamento. Tá? Ou seja, quando nenhuma das opções da primeira linha, quando nenhuma das opções da segunda linha foram bem tolerados ou não tiveram eficácia, o que é algo muito raro, né? O que é algo muito raro. Então, fica aqui as opções de tratamento para mania aguda. E agora vamos falar sobre o tratamento da depressão bipolar aguda. Então, sempre começar pelo step 1, em que você vai revisar a condição clínica do paciente, vai revisar o risco de suicídio, vai avaliar se você precisa tratar esse paciente em nível ambulatorial ou hospitalar, você vai avaliar se o paciente já faz uso de alguma medicação, se já respondeu a alguma medicação no passado. Tudo isso você vai fazer nesse primeiro momento. E, por fim, nós vamos avaliar aqui as linhas de tratamento para depressão aguda do transtorno bipolar. Tá? Qual é a primeira linha de tratamento para depressão aguda? Vamos lá, em ordens de prioridade. Primeiro, quetiapina. Então, quetiapina, mais uma vez, ganhando aqui destaque como droga de primeira linha e primeira opção para o tratamento da depressão bipolar aguda. Segunda opção de tratamento, ainda na primeira linha, lurazidona, que é um antipsicótico também, associado com lítio ou de valproato. A lurazidona, não, sozinho, né? O próprio lítio em monoterapia é primeira linha, a lamotrigina é primeira linha no tratamento da depressão bipolar. Aparece aqui como novidade, na primeira linha, a cariprazina, também com primeira linha em imunoterapia, e também a lurazidona aparecendo como adjuvante em associação com outras medicações. Então, para a gente revisar, primeira linha para tratamento da depressão bipolar, do episódio depressivo dentro do contexto do transtorno bipolar. Na ordem de prioridade, quetiapina, lurazidona associado com lítio ou de valproato, lítio em monoterapia, lamotrigina em monoterapia, a novidade da cariprazina e a lurazidona associada também com outros tipos de estabilizadores de humor. Qual é a segunda linha de tratamento para o episódio depressivo bipolar? Em ordem de prioridade, de valproato. Olha só que interessante. A combinação entre inibidores seletivos da recaptação de serotonina com um antipsicótico. Então, o uso de antidepressivos no transtorno bipolar, ele não é proscrito, desde que ele não seja feito em monoterapia, desde que você tenha ali o uso de um antipsicótico, de repente de um estabilizador de humor associado. A eletroconvulsoterapia também é segunda linha na depressão bipolar, principalmente nos casos associados à catatonia e a sintomas psicóticos, nos casos refratários também. A associação entre olanzapina e fluoxetina é uma boa opção para a depressão bipolar. E aparece aqui também um antipsicótico assim, novo, que é a lumateperona. Tá? Fala aqui da terceira linha também, em que a gente pode ter o aripiprazol como adjuvante. Então a gente vê que o aripiprazol na mania ele é a primeira linha, mas na depressão bipolar ele é a terceira linha. Interessante isso. E aí aparece também aqui outros como a carbamazepina, tá? Acetilcisteína como adjuvante, a própria olanzapina. Então são todos tratamentos de terceira linha. Em relação ao tratamento de manutenção, é importante a gente trazer algumas observações, né? Primeiro, que todo paciente com transtorno bipolar precisa de um tratamento de manutenção. Então, o paciente entrou em crise,
você retirou aquele paciente da crise, você tratou aquela crise, o paciente entrou em eutimia, está com humor adequado, está com sua funcionalidade, sua sociabilidade, ok, está conseguindo ter uma vida tranquila. Mas esse paciente precisa de um tratamento de manutenção. Por quê? Porque o tratamento de manutenção vai prevenir a recorrência das crises. E qual a importância de prevenir a recorrência? Porque está mais do que provado pela literatura médica há décadas de que quanto mais crises o paciente tenha, mais refratário ao tratamento ele vai ficando. Quanto mais crises tem o paciente, mais difícil vai ser de tratar aquele paciente. E também maior neurotoxicidade o paciente tem. Então o paciente pode inclusive ter um comprometimento cognitivo em decorrência do número de crises e do número de internações que possam ser necessárias. Quando você vai fazer o tratamento de manutenção, você deve levar em consideração, primeiro, né, as medicações que ele respondeu na crise, tá? As medicações que ele respondeu, então a tendência é que você mantenha as medicações que ele respondeu, obviamente em doses menores, e tentando ao longo do tempo, dos meses ou dos anos, manter esse tratamento em imunoterapia, porque aí o paciente fica menos exposto a efeitos colaterais de duas medicações. Mas se não for possível, pode ser sim terapia combinada. E o que você precisa é ter um segmento para fazer sempre uma psicoeducação nesse paciente. Algo importante também no tratamento de manutenção é entender qual é o polo de humor predominante. Ou seja, se esse paciente ele tem crises mais depressivas ou se ele tem crises mais maníacas. Então, se o paciente é mais do polo depressivo ou se o paciente passa a maior parte do tempo no polo de mania ou hipomania. Por quê? Porque algumas medicações têm mais eficácia, como a gente viu, em tratar mania e outras medicações têm mais eficácia em tratar depressão. Por exemplo, a lamotrigina é uma medicação que é eficaz para tratar depressão bipolar, mas não tem eficácia nenhuma para tratar mania bipolar. Então, se esse paciente passa a maior parte do tempo no polo da mania, esse paciente não vai se beneficiar, por exemplo, do uso da lamotrigina. Vamos lá. Então, você vai, no step 1, você vai sempre revisar, né, as medicações que o paciente respondeu, vai fazer psicoeducação. E algo interessante, que é uma novidade também, é que os ensaios clínicos randomizados e as meta-análises, as revisões sistemáticas, elas estão falando cada vez mais a favor da terapia combinada como tratamento de manutenção, ao invés da monoterapia. Ou seja, o uso de um estabilizador de humor com um antipsicótico atípico, mesmo em terapia de manutenção, ou seja, por longo prazo, ele tem mais eficácia em termos de risco de suicídio diminuído e principalmente em termos de recorrência dos episódios, ou seja, redução das crises. Então, cada vez mais a gente percebe que a terapia combinada ela é mais eficaz no tratamento de manutenção para o transtorno bipolar. E aí vamos discutir aqui o que nós temos de primeira linha para tratamento de manutenção do transtorno bipolar, em ordem de prioridade. Então, aparecendo aqui o lítio em monoterapia como primeiro lugar para a terapia de manutenção. Em segundo lugar, já aparece a quetiapina. Depois, divalproato, lamotrigina, se o polo depressivo for predominante, azenapina, a combinação entre quetiapina com lítio ou divalproato, a combinação entre aripiprazol com lítio ou divalproato, a monoterapia com aripiprazol ou aripiprazol de ação prolongada de depósito. Nesse caso aqui, nós não temos, obviamente, no Brasil. Então, só para a gente revisar, qual é a primeira linha para tratamento de manutenção do transtorno bipolar em ordem de prioridade? Lítio, quetiapina, divalproato, lamotrigina, azenapina, ou a combinação de quetiapina com lítio ou divalproato, ou a combinação de aripiprazol com lítio ou divalproato. Como segunda linha, nós temos a opção de usar olanzapina em monoterapia, risperidona de ação prolongada, de depósito, que é uma medicação cara, pouco acessível, carbamazepina, a segunda linha para o tratamento de manutenção, isso é muito interessante a gente ver, mas apenas como monoterapia. Carbamazepina associada ela é problemática porque ela tende a induzir o metabolismo das medicações com as quais ela está combinada. Aparece aqui também a paliperidona a partir de 6 mg, a lurazidona associada ao lítio ou divalproato é a segunda linha, e a ziprasidona associada ao lítio e ao divalproato também é a segunda linha
para tratamento de manutenção do transtorno bipolar. Em relação ao transtorno bipolar tipo 2, o trabalho aqui deixa claro que as evidências não são muito robustas. Ou seja, existem poucos estudos que comprovam a eficácia de determinados tratamentos para o transtorno bipolar tipo 2. Então, no final das contas, a maioria dos tratamentos do transtorno bipolar tipo 2 são importados do transtorno bipolar tipo 1, por inferência, né? Mas o que a gente precisa entender é que no manejo agudo do transtorno bipolar tipo 2, seja na depressão, seja na mania, só existe uma droga de primeira linha para o tratamento agudo do transtorno bipolar tipo 2, que é a quetiapina. Então a quetiapina, mais uma vez ganhando destaque, é a única droga, primeira linha, para o manejo do tratamento agudo do transtorno bipolar tipo 2. E aí aparece também, como segunda linha, a lumateperona, que é um antipsicótico, que ainda não chegou no Brasil, mas tem essa possibilidade de estar chegando aí em breve. Em relação ao tratamento de manutenção do transtorno bipolar tipo 2, nós temos como primeira linha em monoterapia a quetiapina, o lítio e a lamotrigina. Como segunda linha, nós temos a venlafaxina e a fluoxetina. Ou seja, no transtorno bipolar tipo 2, desde que o paciente não tenha sintomas mistos e que o polo depressivo seja o predominante, a venlafaxina e a fluoxetina ganham destaques aí na segunda linha de tratamento. Então, mais uma vez derrubando aquele mito. Não é proscrito, não é proibido utilizar fluoxetina, venlafaxina, que são esses que têm maior evidência, ou outros antidepressivos, no transtorno bipolar, principalmente no transtorno bipolar tipo 2. Desde que no transtorno bipolar tipo 1 ele não seja imunoterapia, tenha sempre uma associação, e no transtorno bipolar tipo 2 pode até ser imunoterapia, mas desde que o episódio depressivo seja puro, ou seja, não tenha nenhum tipo de sintoma misto. Aí a gente costuma sempre brincar. Há quem tenha coragem de fazer isso, né? A gente sempre costuma aqui nos meios da psiquiatria evitar ao máximo utilizar antidepressivos no transtorno bipolar pelo risco de induzir uma virada para o polo de mania. E aí o artigo finaliza a sua discussão comentando o tratamento do transtorno bipolar em crianças e adolescentes e depois na terceira idade, em que a gente vai apenas dar algumas pinceladas. Primeiro, comentar sobre a importância, né, de que 1/3 até 2/3 dos indivíduos com transtorno bipolar tem seu primeiro episódio na infância ou adolescência. Então, com uma certa frequência, a gente pode encontrar crianças e principalmente adolescentes em algum episódio do transtorno bipolar. E aí nós vamos utilizar os mesmos critérios diagnósticos para dar o diagnóstico do transtorno bipolar, né? E é importante a gente diferenciar que algumas crianças, principalmente crianças que têm alterações comportamentais, como por exemplo do transtorno opositor desafiador, saber diferenciar essas alterações comportamentais de, por exemplo, um humor elevado ou irritável no episódio de mania, numa criança ou adolescente. Tá? E aí, em relação ao manejo farmacológico para crianças e adolescentes, o guideline traz como primeira linha o lítio, a risperidona, o aripiprazol, a azenapina ou a quetiapina, no manejo agudo, certo? Como segunda linha, traz olanzapina ou ziprasidona, e quetiapina como terapia adjunta a outro estabilizador de humor. Então a gente vê que a quetiapina ela perde um pouco de força aqui nas crianças e adolescentes. Por quê? Principalmente no tratamento de manutenção. Pode até ser utilizado no tratamento agudo, ainda é a primeira linha. Porque a quetiapina no tratamento de manutenção ela vai expor aquela criança ou adolescente durante muitos anos aos efeitos metabólicos dos antipsicóticos atípicos. Tá? E para manutenção, nós podemos ter na depressão, né, principalmente pacientes com episódio de depressão, tipo 2, a quetiapina, certo? E para episódio de depressão aguda, a lurazidona, tá? E como segunda linha, lítio ou lamotrigina. Resumindo, na infância e adolescência, nós utilizamos princípios semelhantes de tratamento para os episódios do transtorno bipolar, tipo 1 e tipo 2, tendo cuidado
para evitar, sempre que puder, no tratamento de manutenção, antipsicóticos atípicos, para não deixar esse indivíduo muitos anos expostos aos efeitos colaterais, principalmente efeitos metabólicos, como ganho de peso, alterações do colesterol, da glicemia, dos antipsicóticos atípicos, por exemplo, a quetiapina. Em relação à terceira idade, né, a gente tem algumas especificidades. Né? Primeiro que a prevalência de transtorno bipolar na terceira idade varia de 1 a 2%, certo? Então, indivíduos com transtorno bipolar envelhecem, tá? A gente tende a encontrar mais sintomas de depressão do que sintomas de mania na terceira idade. E é importante a gente diferenciar episódios de mania no paciente idoso de alguns sintomas de demências que possam aparecer. Demência frontotemporal, demência de Alzheimer, o indivíduo pode ter um grau de desinibição e de comportamento alterado que pode confundir com mania. Tá? E entender que os pacientes idosos têm um risco de suicídio também elevado. Em relação à mania aguda, para a terceira idade, para o paciente idoso, a primeira linha, lítio ou divalproato, e como opções aparecem aí na mania aguda, antipsicóticos. E se o indivíduo é refratário ao tratamento da crise de mania, você pode lançar mão de clozapina ou de eletroconvulsoterapia. Isso na mania aguda. Na depressão aguda, você tem como primeira linha a quetiapina e a lurazidona. E depois aparecem como opções aí para a depressão aguda, divalproato, aripiprazol, carbamazepina. E se a depressão é resistente ao tratamento, você pode lançar mão da eletroconvulsoterapia como opção. Tá? Isso para pacientes idosos. Outra coisa interessante, que é praticamente a última parte aqui do artigo, é discutir um pouco sobre o tratamento dos pacientes com transtorno bipolar e que tem diagnóstico concomitante de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque a gente sabe que os tratamentos de primeira linha para pacientes com TDAH são os psicoestimulantes. E os psicoestimulantes têm aquele risco, assim como os antidepressivos, de levar o paciente para um episódio de mania. Então a gente precisa ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Primeiro, os autores recomendam que você só pode tratar o TDAH com psicoestimulantes quando o paciente está eutímico, quando o paciente não tem nenhum sintoma residual de mania ou hipomania. E as medicações que são utilizadas para manutenção do tratamento, elas precisam estar otimizadas, ou seja, em doses maiores às que você, em comparação às que você utilizaria para manutenção de paciente que não tem TDAH, e de preferência terapia combinada. Então, o paciente estando eutímico e com doses otimizadas dos estabilizadores de humor, você pode sim prescrever psicoestimulante para os pacientes com TDAH. Então é isso. Foi um vídeo longo, porque a gente realmente precisou comentar alguns detalhes das diretrizes para o tratamento de transtorno bipolar, mas é aquele vídeo que fica aqui disponível para você, sempre que quiser revisar, sempre que quiser consultar, caso esteja ali apressado, não queira parar para ler o artigo completo, pode vir aqui, coloca aí na velocidade 2 e manda brasa, revisa aí os principais tópicos relacionados ao tratamento e ao manejo do transtorno bipolar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, curte, comenta no vídeo o que você achou, o que poderia melhorar, compartilha com os amigos e principalmente não esquece de se inscrever no canal. E você acabou de assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Forte abraço a todos.